sou o professor Cícero Bezerra. Chegamos a você mais uma vez com o Enfoque, grande iniciativa de pesquisa, de estudos, de um avançado nível para aqueles que têm interesse, né, de aperfeiçoar o seu entendimento a respeito dos diversos assuntos apresentados no Enfoque 2025 aqui do Centro Universitário Internacional Uninter. Nossa temática vai ser o sujeito midiático e aspectos da sua humanidade. Um desafio que nós temos é entender como é que o cidadão, como é que a pessoa, tanto o homem quanto a mulher, ele transita, ele convive nesse ambiente da sociedade moderna. É uma sociedade onde a velocidade da tecnologia tem marcado presença. O cidadão hoje ele vive num ritmo alucinante, num ritmo de imagens, num ritmo de informações. O cidadão moderno ele tem mais informações, é provado, né, cientificamente, de que o cidadão moderno é o cidadão que mais tem informações na história da humanidade. Então, como conviver nesse ambiente, como transitar, né, de maneira harmônica, tanto quanto pessoa, tanto como profissional, como um cidadão, né, na sua complexidade, como transitar em meio a tudo isso sem desequilibrar, né? Nós temos, muitos dizem que nós vivemos em uma sociedade doente, né? Uma sociedade que depende de remédios, né? Da depressão, das diversas síndromes, do desequilíbrio emocional. Então, a nossa abordagem vai ser nesse sentido de te ajudar como ser um cidadão, né, como ser um homem e uma mulher que vive de forma equilibrada. Então nós temos aqui os sujeitos e aspectos da sua humanidade. Nós vamos explorar a questão midiática, a questão da religiosidade, a questão política e o cidadão na sua complexidade. O panorama da sociedade atual, a gente tem convivido, né, todos se dão conta, né, dos desafios que nós temos, a questão da violência. Nós temos algumas regiões aqui do Brasil, e se você vai falar também da América do Sul, só para você ter ideia, na cidade de São Paulo, morre perto de 45 pessoas por dia, vítimas de assalto, acidentes, e a ONU classifica uma cidade ou uma nação em guerra com 15 mortes por dia. Então, quer dizer, nós estamos 3 vezes além daquilo que é uma classificação internacional. Então, a violência, ela é explícita na sociedade. É a lei do mais forte, né? A lei da arma, a lei da imposição, né? Sobre aqueles que não têm assim, possibilidade de se defender, né? Diz que a cada 2 minutos é roubado um celular no Brasil, né, um aparelho móvel, né, de comunicação. A cada 2 minutos é roubado um aparelho. Então a violência é explícita na sociedade. É a questão das desigualdades. Nós temos aqui no Brasil aí perto de 213 milhões de habitantes e quase 60% dessa população ganha até um salário mínimo. Então, você vê a desigualdade é muito grande. E aí as pessoas que vivem da informalidade, é só você observar, né, na sinaleira, né, no semáforo, ou no sinal onde você mora e presta atenção à quantidade de pessoas vendendo pipoca, limpando o vidro do seu carro, às vezes até sujando, né, o vidro do seu carro, e as mais diferentes opções ali buscando alternativa. Novas profissões acabam surgindo, motoristas de aplicativo, pessoas que trabalham com moto, fazendo entregas e etc. Então a desigualdade ela é explícita. A maioria ganha muito pouco e tem poucas possibilidades de vida. Se pensar só no Brasil, se você for pensar na América Latina, nós temos aí perto de 700 milhões de habitantes na América Latina, e desses 700 milhões de habitantes, 70% a 75% são pobres. O que é um pobre? O pobre é aquele que ganha até $1 por dia.
Segundo a ONU, a pessoa que ganha até $1 por dia, imagina, $30 por mês, como é que uma pessoa sobrevive com alimentação, moradia, educação? E ainda tem uma outra categoria, pior ainda, que não só os pobres, mas os miseráveis, que é aquele que não tem onde morar, não tem onde dormir, não tem roupa, não tem educação, não tem comida. Então é uma categoria que está explícita aí nas grandes cidades brasileiras e cidades da América Latina, morando nas praças, nas ruas, né, com calor imenso, vento, chuva. Então é uma dificuldade muito grande e a desigualdade ela é explícita aí e que a gente não tem como fechar os olhos para perceber essa realidade. A outra questão é os acontecimentos que ocorrem em ambientes reais e virtuais. De repente você, com o advento, né, das inteligências artificiais, você não sabe o que é real e o que é virtual. Você não sabe o que é verdadeiro ou o que é mentiroso. Você não sabe se aquela mensagem, aquela imagem, né, através das inteligências, você cria, né, discursos, você cria a face do indivíduo, você tem recursos cada vez mais avançados no sentido da tecnologia e com a intenção de causar influência, de causar impacto na sociedade. Então é uma realidade assim bem diferente do que o cidadão já tem acostumado. Para você só ter uma ideia, há 10 anos atrás nós não tínhamos nada disso. Há 10 anos atrás nós não tínhamos Pix, né? Há 10 anos atrás a gente Instagram não tinha, as redes sociais estavam no seu início, então você percebe o ritmo, né, que as coisas acontecem. Então nós temos a violência, nós temos a desigualdade e o desafio, a dificuldade de entender ou de perceber o que é real ou o que é virtual. E esse cidadão midiático, a gente tem aí um novo cidadão. Nós temos aí uma nova mulher, um novo homem, né, uma nova configuração familiar, pessoa que tem o seu mundo próprio. Diz, né, que você faz aniversário e você mesmo dá o seu presente, você mesmo faz a sua festa, você não quer se relacionar com ninguém, o seu relacionamento é puramente artificial, você tem 5.000 amigos nas redes sociais que você não conhece ninguém, ninguém te conhece, é um desafio desse novo cidadão, né, a pessoa que vai conviver e nós temos aí números que demonstram que nós temos 1,8 aparelhos móveis, né, de comunicação, ou celular, por habitante no Brasil. Então nós temos quase 2 aparelhos por habitante. Já se chega a bastante discussão no sentido de como nós vamos regrar isso para as crianças, por exemplo, o Instagram, né, que é uma rede muito conhecida, já tem aumentado, assim, antigamente era até 14 anos, e nos últimos dias aí, nas últimas semanas, aumentou-se a possibilidade de que esse rapaz, essa moça, a partir dos 16 anos que ele pode ter acesso às redes sociais. E ainda nós temos um outro ambiente terrível, né, que são os ambientes dos jogos, né? Essa estrutura que já dominava a Europa durante muitos anos acabou chegando aqui na América do Sul e com muita força, porque o cidadão latino ele é muito sensível, né, às apostas, à paixão, e nós temos um problema, já é um problema quase epidêmico na sociedade, como é que a pessoa transita, como é que a pessoa lida com a questão dos jogos. Muitos viciados, pessoas perdendo os seus bens, a sua casa, os seus recursos, devido ao envolvimento na questão de jogatinas, né? E tudo isso a partir do polegar, né? A partir do seu dedo você faz e acontece tantas coisas. Então as conexões são estabelecidas entre aquelas pessoas que estão ali conectadas, né? Dependendo da rede que você usa, dependendo do recurso tecnológico que você usa, você vai então criando, é provado, os logaritmos dizem isso, que a partir do momento que você fixa numa dessas imagens nas redes sociais por 3 segundos, você vai receber uma sequência
de mensagens relacionadas àquele tema. Se você liga, faz a atenção a uma mensagem política, na sequência você vai receber várias mensagens políticas. Se você faz atenção a um empreendedorismo, negócios, na sequência você vai receber uma série de mensagens. Por quê? Por causa do poder dos logaritmos, essa capacidade que tem de prender a pessoa e de sugestionar. O desafio é você viver, né, já apontando alguns desafios, o desafio é você viver nesse contexto, nesse ambiente, sem ser massacrado, sem ser, assim, sem que a influência maior, né, dos grandes grupos, dos grandes conglomerados de comunicação, financeiros e negócios e comércios, etc., venha passar por cima de você e acaba passando às vezes como um trator. Quando você percebeu, você já não tem mais domínio sobre você mesmo e você tem que ceder a todas as orientações desse sistema, que é um sistema muito forte e às vezes você acaba se tornando uma vítima mesmo, né? E não consegue mais sair desses embrólios que a pessoa vai entrando. A evolução histórica do sujeito, vale a pena a gente dar uma olhada aqui sobre como é que nós vamos fazer essa leitura para que você possa entender. Deixa eu transitar um pouco de lado aqui na nossa câmera para que você possa entender aqui. Por exemplo, na Idade Média, a humanidade encontrou a esperança na fé e a religião monopolizava as vontades e ditava os ritmos da sociedade. Com a modernidade, nós temos o sujeito cartesiano. Eu penso, logo existo, a razão, né? É um ser humano racional, tudo é a partir da razão. Todo o desenvolvimento, todo o entendimento do ser humano é a partir da razão. Aí depois nós temos o iluminismo, que é o surgimento da tese da razão absoluta, onde tem uma crítica enorme à religião, à voz da igreja, às regras, ao legalismo religioso, e aí o iluminismo ele vem e diz que tudo está explicado a partir da razão, anula o sentimento humano, anula assim, toda a parte emocional do ser humano, e aí o indivíduo passa a viver só a partir daquilo que ele entende, quer dizer, o sobrenatural, o transcendente já não tem mais, que tem pouca influência na vida do ser humano. E nós estamos aqui no ambiente da pós-modernidade, quer dizer, passamos da modernidade e entramos no ambiente da pós-modernidade, onde os questionamentos vêm surgindo cada dia mais, onde não tem verdade, onde tudo é relativo, onde você não tem assim, firmeza nos seus valores, nas suas crenças, onde tudo passa a ser relativizado de uma forma muito forte, né? Onde cada um é dono do seu próprio pensamento, onde cada pessoa faz o que quer fazer, onde você vai ver surgindo os grandes grupos, né? Dos mais diferentes aspectos na sociedade, cada pessoa assumindo a sua forma, onde se você não tomar cuidado, a gente caminha, né, para uma anarquia, que é um ambiente sem governo, sem normas, sem valores e etc. Então, é interessante ver esse quadro, né, da Idade Média, a modernidade, o iluminismo e a pós-modernidade, né? Alguns dizem que nós começamos ali na pós-modernidade por volta dos anos 60, onde os questionamentos começaram a ser acentuados cada vez mais na sociedade. E aí os avanços que acabaram desconstruindo o sujeito cartesiano. Uma das coisas que a gente percebe que o sujeito cartesiano, que vive a partir da razão, alguns ritmos, algumas trilhas, né, acadêmicas, algumas trilhas de pesquisa e de pensamentos começaram a surgir na sociedade. Nós temos o pensamento marxista, onde os seres humanos passam a ser os protagonistas da história, onde, para Marx, o ser humano é o principal agente, né, o principal sujeito da sociedade. Aí nós tivemos a descoberta do inconsciente, que é a identidade formada por processos mentais, o avanço, né, das ciências psicológicas, pesquisas para entender o ser humano, onde o indivíduo, né,
as diversas teorias, as teorias de Freud, as diversas teorias para entender o ser humano. Aí nós temos também a linguagem, o próprio sistema social, ele começa a gerar novos vocabulários, ele começa a gerar novos temas. Aí nós estamos, é um caminho, depois da Revolução Industrial, é um caminho para chegarmos na pós-modernidade. Quer dizer, a máquina, né, o indivíduo, ele passa a ser substituído, o seu trabalho passa a ser substituído pela tecnologia, pelos sistemas, né, de produção e etc. E aí nós temos o controle sobre a vida. Os trabalhos, prazeres, o Michel Foucault vem com uma obra muito interessante nesse sentido, sobre vigiar e punir. Eu acho que fica uma sugestão aí para você ler. A microfísica do poder, do Michel Foucault, vigiar e punir também, ele vai tratar sobre esses assuntos. E aí a questão do feminismo, onde as mulheres começam a ter direito ao voto. A mulher, ela começa a ocupar mais espaço na sociedade, que ainda é muito limitado. As mulheres, elas têm menos espaço na sociedade, elas ganham menos do que os homens, as mulheres têm menos oportunidade para a formação. Então, os desafios e as conquistas que precisam ser feitas na sociedade. Então, esses são alguns pontos, alguns eixos que acabaram desconstruindo aquele sujeito cartesiano, aquele sujeito que vivia somente a partir da razão. Para você entender, é muito simples, é só você pegar o sujeito cartesiano que vivia a partir da razão e o sujeito midiático, que vive a partir da tecnologia, das informações e onde tudo é relativo. Onde aqui no cartesianismo, né, nós tínhamos os absolutos, nós tínhamos as normas, nós tínhamos os valores. E aqui, em nossos dias, nós temos a relativização da verdade, onde cada um tem a verdade que lhe convém, cada um tem a verdade que para ele é interessante. Aí nós temos esse ambiente virtual invasivo. É interessante a gente pensar sobre isso, porque nós temos a simbiose sem normas. Não é possível separar o cotidiano do ambiente virtual. Alguns afirmam que fatos não identificados pela mídia, né, não acontecem. É uma máxima. Isso aí, para quem estuda mídia, diz o seguinte: se não aconteceu na mídia, não aconteceu. Então, para você ver como a mídia ela dita as normas, né? Tem a teoria do agendamento. Teoria do agendamento é no sentido de que o ser humano ele tem alguém que dita os seus pensamentos, ele tem alguém que conduz a sua forma de vida, o seu modo de vida, a maneira de pensar. A pessoa ela se transforma, em pouco tempo ela se transforma. Você lembra de uma pessoa que você conhecia, que era uma pessoa comum, né? Uma pessoa aí da sociedade, e de repente ele tem todo o rosto tatuado, todo o seu corpo, ainda coloca aqueles silicones na testa, em questão de pouco tempo. Uma mudança radical de apresentação do indivíduo, tanto do homem quanto da mulher. Ele, de repente, ele entra num motoclube, desses motoclubes violentos, né, que andam em alta velocidade, fazem as coisas acontecerem. Então, essa mudança drástica do cidadão, do indivíduo, do rapaz e da moça, é influenciado por grandes grupos, influenciado por todo o mercado financeiro, influenciado pelo comércio, influenciado pelas os grandes sistemas, né, que pairam sobre a sociedade. O ambiente virtual também, ele contém conhecimento que ultrapassa os limites da compreensão humana. Alcança, assim, você não consegue entender aonde entra a força da comunicação tecnológica, porque não é só a comunicação. A comunicação é uma ciência, ela é histórica, milenar, né? O ser humano é o comunicador e o receptor. Essa é a regra básica de comunicação. Agora, quando você tem o comunicador e o receptor, e você põe a tecnologia no meio, aí você dá uma dinâmica e uma realidade jamais vista pelo ser humano. Então, nós temos veículos de comunicação que alcançam, às vezes, uma fotografia.
uma fotografia impactante na sociedade, ela alcança 2, 3 bilhões de pessoas de maneira simultânea. Nós temos um caso bem emblemático na Copa do Mundo no Brasil, quando um jogador de futebol, né, que todos conhecem, o Neymar, ele foi atingido nas costas, né, você deve lembrar disso, atingido nas costas por um jogador, e aí ele se machucou. E aí ele saiu do campo, e aí ninguém sabia o que tinha acontecido, se tinha quebrado a coluna, alguma coisa assim, porque o outro jogador entrou, né, com o joelho nas costas dele, e aí foi tirada uma foto. Aquela foto é considerada uma foto que teve o maior alcance nos últimos 10 anos. Ela alcançou mais de 3 bilhões de pessoas de maneira simultânea. Então, para você ver o impacto e a força da tecnologia. Então, isso é um fato esportivo e etc. Mas para isso também você tem uma comunicação, às vezes, política, né? Uma comunicação dessa, ela sendo apresentada de maneira de acordo com os interesses, você pode mudar o rumo de uma nação. Você pode levantar um novo político, um senador, um deputado, um prefeito, um governador e um presidente da República. Então, a grande rede se transformou-se numa plataforma de exposição. Não só a exposição do indivíduo, não só a exposição do cidadão, mas as ideias, os valores e os conceitos que são lançados no dia a dia para a sociedade. Então, o poder das redes sociais, só para você ter ideia, esses números mudam a cada dia. Se você for pesquisar agora, você já vai achar outros números. Nós temos só o Facebook, ele possui 1 bilhão de acessos diários. 1 bilhão, quer dizer, nós temos aí 7,5, 7,8 bilhões de habitantes no planeta, nós temos 1 bilhão de acessos diários. Nós chegamos a 35 bilhões de acessos por mês, 35 bilhões de acessos por mês, e as informações compartilhadas instantaneamente para todo mundo, quer dizer, as pessoas não têm mais fronteiras, né? Já tem o livro, né? O Mundo Sem Fronteiras. Você tem o cidadão lá da Ásia, o cidadão da África, das Américas, da Europa, você não tem mais distâncias. As pessoas, eu me lembro, pouco tempo atrás, eu fui no aeroporto buscar um amigo que tinha chegado dos Estados Unidos, primeira vez no Brasil. Aí aqui na cidade de Curitiba, eu moro na cidade de Curitiba, e aí nós viemos do aeroporto até o hotel onde ele ia ficar hospedado, e aí nós ficávamos vendo as lojas, né, McDonald's, né, Starbucks, todas as lojas praticamente que tem lá nos Estados Unidos. Ele ficou olhando assim e falou, puxa, será que eu estou no Brasil mesmo? Então, quer dizer, o mundo hoje é um mundo, o tema globalização já foi ultrapassado. É um mundo sem fronteiras, é um mundo onde as pessoas vivem as realidades, o modo de vestir, as roupas, o tênis, o sapato, a camisa, as grandes lojas, as grandes marcas do mundo inteiro, da Europa, dos Estados Unidos, elas estão em todas as frentes e a maioria de todos os produtos que você consome são fabricados na China, né, por um custo lá embaixo e vendido por um preço às vezes absurdo em diversas partes do mundo. Então tudo isso transita no ambiente das redes sociais. O ambiente das redes sociais, ele já não é mais só um ambiente de relacionamento. Das redes sociais, a que mais vende é o Facebook. Ela vende mais do que o ex-Twitter, né, que agora nem é mais Twitter aqui no Brasil, ela vende mais do que o Instagram. Para vender, comprar ou vender, você vai para o Facebook. Então ela tem um poder de negociação, de comércio muito intenso e as pessoas fazem uso da melhor maneira, da maneira como lhe apraz, né, do jeito que eles querem fazer uso e vender os seus produtos. Também nós temos os benefícios, não adianta a gente só, nós não vamos, porque o ser humano é assim, interessante. A questão do rádio, quando surgiu o advento do rádio, a ideia era de que vamos acabar com o rádio. Aí depois nós vamos acabar com o cinema. Aí depois, não sei se vocês lembram, tinha os vídeos cassetes, né? As pessoas alugavam os filmes para poder assistir em casa e etc. Então vai acabar o cinema.
Aí vai acabar a televisão. Não acaba nada. O cinema está consagrado, né, e conquistando cada vez mais espaço. É só você assistir às cerimônias do Oscar, esses filmes que geram milhões e bilhões de dólares aí, que são marcantes para a humanidade. Então, temos os benefícios das redes, né, os benefícios dessa sociedade midiática. E nós temos a aproximação familiar. Quer dizer, hoje não tem mais barreiras, hoje não tem mais distância para... Eu me lembro, meu filho mais velho, quando ele foi estudar fora do Brasil, a gente falava a cada 15 dias. Uma mensagem era por fax, era uma dificuldade. Hoje você fala com qualquer cidadão em qualquer lugar do planeta de forma instantânea, com uma imagem visível ainda, interagindo. Então, a aproximação familiar, a localização de pessoas. Aí nós temos os GPS, né, que começou como um instrumento militar de localização e acabou sendo uma conexão para o cidadão em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar onde você estiver, a não ser que você esteja fora do planeta, né? Você vai ter possibilidade de ter acesso. Aí você tem os programas, né, de monitoramento via satélite. Nós temos hoje os mísseis, né, que são lançados a mais de 1.000, 2.000 quilômetros de distância e atinge o seu alvo de maneira precisa. Nós temos a educação, que na Uninter mesmo é uma forma de você levar a educação para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. A gente até tem o slogan aqui por uma das nossas professoras, professora Dinamara Machado, ela diz assim, que nós temos uma sala de aula do tamanho do mundo. Então, você leva a educação aonde a pessoa está. Tanto é que nós já temos atualmente o número de pessoas matriculadas na educação tecnológica, educação à distância, é muito maior do que aqueles que estão nos cursos tradicionais presenciais. Sobra vaga, imagina uma situação como essa, né? Sobra vagas para muitos cursos, porque as pessoas não querem mais participar de programas onde você tem 5 anos, 4 anos, onde você tem que estar disponível, dependendo do curso que você faz, você tem que estar disponível 24 horas por dia para poder atender as demandas do seu curso. E aí nós temos a questão da solidariedade. A rede social, ela é uma ferramenta para você ajudar as pessoas nas calamidades. Aqui na América do Sul, nós tivemos, na América do Sul não, né, no mundo, aí a pandemia da Covid, onde as redes sociais foram de orientação e também de desorientação, né, para as pessoas. Toma vacina, não toma vacina, a vacina faz mal, a vacina é uma possibilidade de cura e etc. Então, você tem assim o advento das redes, porque a rede acaba aproximando as pessoas, ela não se detém a um espaço físico, ela é virtual e ela está em todos os lugares. E aí nós temos alguns desafios, né, que a gente precisa vencer aqui nesse ambiente midiático da sociedade. Primeiro, as identidades falsas. Então, já cada vez mais tem se aperfeiçoado novos perfis. O cidadão que não existe, o cidadão virtual e às vezes com um discurso real mesmo, ali com fala, você tira a foto do indivíduo. Nós temos aí você que às vezes já colocou a sua fotinha lá para transformar numa caricatura e etc. O que você está fazendo? Você está contribuindo, né, com a sua imagem para ser usada das mais diferentes formas aí nesse ambiente virtual. E nós estamos lá nos divertindo, né, com uma imagem um pouco, né, mais velha, mais nova e etc. Então esse é um desafio que a gente tem, a questão das identidades falsas. Aí nós temos o narcisismo, plataformas de competições, de pessoas querendo... agora eu sou um influencer, né? Então eu tenho 3, 4 milhões de acesso nas minhas redes sociais. Vocês viram há pouco tempo atrás um desses influencers, né, debaixo de efeitos drogas, álcool e etc., pulou de um famoso hotel lá em Copacabana.
e acabou morrendo. Então, um caso na Suíça de um rapaz que chegou numa festa e com uma arma e matou mais de 20 pessoas. E depois, entrevistado, ele diz que fez isso porque ele queria aparecer na rede social e também porque as pessoas eram muito felizes e ele não era feliz. Então, são os casos mais absurdos decorrentes desse ambiente midiático. A outra coisa também é alguns fatores, alguns itens aqui onde provoca mais divisão do que união. As pessoas, cada um toma o seu rumo, o seu partido. Alguém diz, mesmo em questões políticas, quando a pessoa já não avalia os valores, os preceitos, os princípios, a ética de um governante, que ele apenas vota naquele governante porque ele é do seu partido e o partido pode matar, pode fazer atrocidades, etc. Não tem nenhum problema porque eu sou daquele partido. Então, quando o senso crítico da sociedade ele diminui a respeito dos seus governantes, a respeito das políticas públicas, aí é difícil de um país achar um ponto de equilíbrio. A outra questão são os preconceitos étnicos, sexuais, religiosos, de gênero, são de muita dificuldade. Então, as pessoas precisam ter a liberdade para fazer as suas escolhas. E as suas escolhas, elas sejam boas ou más, se você faz boas escolhas, você tem boas consequências. A gente chama da lei da semeadura. Se você semear boas sementes, vai ter uma boa colheita. Se semear uma semente de péssima qualidade, vai ter uma má colheita. E a vida é assim, se você faz boas escolhas, você tem boas colheitas. Se você faz escolhas erradas, se você caminha para o mundo totalmente desconexo e um mundo totalmente distorcido a respeito dos seus valores, a respeito da vida, você vai ter as consequências disso. Mas isso é uma liberdade que o indivíduo tem a respeito dos seus valores e da sua forma de vida. Causas importantes nas redes sociais. Então, as redes elas podem propagar várias causas. Nós temos a dificuldade e precisa de ajuda e proteção para as nossas crianças. Nós temos questões ambientais, nós temos os moradores de rua, nós temos a questão dos jovens, a educação, nós ainda temos, eu já estou na educação há muitos anos, e eu não vejo, por exemplo, nós temos ainda 10 milhões de analfabetos no Brasil. Esse número, eu vou dizer para vocês, já tem 40 anos. Então a gente trabalha, e nós precisamos ver mudanças. Nós já tivemos aqui no Brasil vários programas de alfabetização. Eu me lembro de alguns, um bem antigo, era Madureza. Aí a pessoa era um supletivo, a pessoa fazia, teve o Mobral, que era uma forma de ajudar as pessoas na alfabetização, a alfabetização de jovens e adultos. Aí depois atualmente nós temos o EJA. Até aqui na Uninter nós temos um programa muito bem feito a respeito da possibilidade de que a pessoa possa terminar o ensino médio, o primeiro grau, que ele possa atualizar a questão da sua formação e da sua educação. Então a rede ela traz esses benefícios para a sociedade e também as causas ambientais. Nós precisamos cuidar dos nossos rios, cuidar das nascentes, nós precisamos cuidar da nossa cidade, o lixo tem invadido os oceanos, então são diversas causas que a rede acaba propagando. Então nós precisamos ter essa noção de que apesar da distância virtual que nós temos, nós precisamos ainda cultivar valores onde uma pessoa ajuda a outra. Uma pessoa, às vezes não é necessariamente a ajuda, a caridade, a misericórdia. Às vezes a pessoa ela pensa isso é só um prisma religioso. Não, você pode ajudar as pessoas. O cidadão europeu perto aí de quase 70% deles estão envolvidos em causas comunitárias. O cidadão norte-americano, 65% a 68% estão envolvidos em causas comunitárias. O cidadão latino-americano,
nem 30% estão envolvidos em causas comunitárias. O cidadão brasileiro, 20 e poucos por cento estão envolvidos em causas comunitárias. E a maioria daqueles que estão envolvidos e participam em causas comunitárias estão religados, estão vinculados a uma ação religiosa. Então, nós precisamos ter essa consciência de que devemos ajudar as pessoas, devemos ajudar ao pobre, devemos ajudar aquele que dorme nas ruas, devemos buscar, mas não é só aquela ajuda assistencialista, né, que você dá uma sopa ou dá uma blusa, não, mas é política pública, onde vai trazer formação, onde vai fazer reintegração desse indivíduo novamente para a sociedade. Nós temos alguns programas aqui em Curitiba. No ano 2022, a gente estava ainda em pandemia, e nós conseguimos reintegrar 1.256 pessoas que estavam nas ruas para voltar para o mercado de trabalho, para voltar para a sua família, para resgatar a sua vida e dar sentido à sua caminhada e à sua trajetória como cidadão. Então nós precisamos de diálogo, apoio mútuo, as comunidades elas devem existir isso. Se você faz parte de uma comunidade, eu faço parte de uma comunidade de motos, então incentive o pessoal a identificar uma causa. Por exemplo, eu tenho professores conhecidos que eles trabalham em cursinhos nas periferias. Então vai na periferia para fazer preparação para o vestibular, faz isso de forma voluntária. Eu mesmo participo de vários projetos voluntários durante o ano, onde você vai com médicos, psicólogos, pessoas que trabalham com construção, saúde, informática, etc., para ajudar pessoas nos mais diferentes lugares aí do nosso país. O bom uso das redes no sentido de uma aproximação familiar. Faça do seu grupo familiar um ambiente tranquilo, não faça do seu grupo um ambiente para discutir política, para ficar falando mal da vida dos outros, mas faça do seu grupo familiar ali um ambiente de inspiração, um ambiente de motivação, de ajuda. Às vezes tem uma pessoa que está doente, precisa de ajuda, às vezes tem uma pessoa que está desempregada, precisa de um emprego, e etc. Então, grupos de estudantes, faça do seu envolvimento estudantil, aqui mesmo na Uninter, que a gente tem vários grupos de pessoas, uma coisa muito boa aqui na Uninter, que o nosso programa, as nossas ações, elas alcançam pessoas do norte, sul, leste, oeste, pessoas lá do sertão nordestino, lá em Belém do Pará, lá no Amazonas, lá em Santarém, lá em Porto Alegre, lá em Jaguarão. Então, são pessoas de mais diferentes lugares aqui do Brasil. Então, faça desse ambiente um ambiente de solidariedade, onde você pode se mobilizar para ajudar as pessoas. Aí nós temos os crimes nas redes sociais, e não é só de coisas boas. Aí nós temos, olha os crimes, olha, calúnia, exploração no sentido dos golpes. Golpe, você tem que pagar tal conta. Lembre-se, quando você recebe um carnê de pagamento, um boleto, a orientação, veja se o destinatário corresponde àquele que se é um automóvel, se é um bem, se é um crédito de imóvel que você tem, veja se você está pagando da forma correta. Ofensas, invasão de privacidade, e um outro problema seríssimo é roubo de identidade. Tome muito cuidado com os números do seu CPF, do seu RG, do seu passaporte. Às vezes a pessoa ela vai e tira um visto para um outro país. Eu já vi isso várias vezes. Aí tira a foto ali do passaporte ali. Agora eu tenho visto, e o número do passaporte está na rede aberta para todo mundo. Um fator importantíssimo que fica aí, uma orientação para você: não exponha as suas crianças nas redes. Não exponha as suas crianças nas redes. Tem pessoas que só tiram a foto das criancinhas, criança de 2 anos, 3 anos, são fotos particulares, fotos íntimas. Não exponha isso nas grandes redes, porque existe todo um ambiente de exploração das crianças, das imagens, do comércio das imagens. E também um caso do rapaz que ele colocou lá na rede social que estava indo pescar com os amigos e etc. E naquela mesma noite os ladrões, assaltantes, foram na sua casa,
Prenderam sua mulher, tinha vários automóveis, levaram os automóveis, roubaram, por quê? Ele deixou toda a sua trilha, né, tudo que ele ia fazer naqueles dias de feriado, avisando os ladrões que ele não estaria em casa. Então tome muito cuidado com essa forma como você usa esses ambientes. Tem um amigo coronel da Polícia Militar, a grande orientação dele foi assim, não exponha suas crianças na rede, porque ele tem experiência nesse sentido, não fique tirando fotos, expondo, porque é uma maneira que você está literalmente abrindo as portas, né, da sua intimidade para aqueles que têm más intenções. E as conclusões aqui que nós chegamos. Primeiro, a web, ela não substitui os relacionamentos. Ela é uma forma de aproximação dos relacionamentos. Também é a promoção do bem, né? Então nós devemos incentivar a bondade entre as pessoas, incentivar a amizade, o carinho, o respeito entre as pessoas. Também nós temos que promover a cultura de paz. Vivemos em um mundo onde mais de 40 países estão em guerra. Nesses dias mesmo que nós estamos aqui gravando esse curso, nós temos aí situações complicadíssimas a respeito da guerra. Nós temos uma das mais antigas guerras dos nossos dias, a guerra da Síria. Só na cidade de Alepo, na Síria, já morreram mais de 400 mil pessoas. Estão há mais de 10 anos em guerra. Então, nós devemos promover a cultura de paz, incentivar a paz entre as pessoas, para que o indivíduo viva bem com os outros. A esperança e a fé. A esperança para aquele que está desesperançado, que está desanimado. A esperança é o caminho, né, de viver dias melhores, de viver uma nova perspectiva e uma nova possibilidade de vida. Nós temos aqui alguns livros que estão sugeridos aí para vocês, que vocês podem pegar depois. A Sociedade do Espetáculo, a Pós-Verdade, o que é a Pós-Verdade, assim, a Era da Pós-Verdade e uma série de livros. Então fica aí mais um mini curso aí para você. Se você tem interesse, se você é professor, pode ampliar esses temas. Se você está fazendo um mestrado, fica aí um incentivo, né, para as suas pesquisas, alguns apontamentos. Se você já está no doutorado ou vai para o doutorado, pesquise sobre mídia, pesquise sobre sociedade. É um tema, assim, bastante atual, relevante, que vai dar bastante significativo para o seu trabalho como pesquisador e como estudante. Nós temos lá atrás, né, o Pierre Levy, né, onde ele falava sobre a cybercultura, onde ele dava alguns apontamentos que nós viveríamos em uma cultura, em uma sociedade cyber, né, uma sociedade tecnológica. Um forte abraço e até a próxima.